Estamos de volta com o programa Perfil Regional e hoje estamos conversando com Donizete Bernardes, ele que é o coordenador da Casa de Cultura de Arcos. Donizete, na eleição passada, nós tivemos a honra de ter o Donizete Bernardes como candidato a vereador e foi uma surpresa agradável. Donizete não foi em nenhum comício, Donizete quase não pediu voto. Não, eu não pedi voto. Teve mais de 400 votos. Conta para nós como é que foi essa experiência. Olha, foi uma experiência muito estranha para minha cabeça, porque eu não sabia que eu era tão bem aceito diante da comunidade com esses votos que eu tive, que eu pude ver que realmente eu sou um cara bem visto dentro da sociedade, dentro da comunidade, de todos os cantos. Então eu passava no final de rua, a senhora falava comigo, não, eu vou votar em você. Eu ficava feliz, mas assim, timidamente. Sem pedir. Sem pedir. Aí de repente eu comecei a conversar com as pessoas que era do meu partido e vi que eu ia ser driblado, que eles iam me passar a perna, porque eles acham que eu era idiota. Sabe, eu não vou citar o nome não, mas eles sabem quando ele ouviu isso. Então eu achei muito engraçado que eu saquei a dele, falei assim, bom, esse aí eu vou ter que carregar ele e hoje já está na Câmara. Eu achei tão bonito isso, eu fiz um favor pro coitado. E para mim foi ótimo, porque eu não ganhei. E com a beleza do Plástico, que é mais meu amigo do que patrão, e achou que eu merecia realmente estar ali naquele momento, que talvez ele nem faz parte mais dessa política, e nem eu, então me colocou ali. Quer dizer, eu ganhei com isso. Eu achei isso muito bonito, mas foi quadros muito cômicos, então tinha as pessoas chegar perto de mim e falavam assim, aqui ó, eu voto você se você me der um botijão de gás. Eu achava aquilo cúmulo, eu achava aquilo ali fora da realidade, saber o tanto que nossa cidade ainda é pobre. Para não saber escolher um candidato. Outro fala assim, eu quero que você pague a luz da minha casa. Eu falei assim, pô, e eu queria ter dinheiro para fazer isso tudo, mas não como vereador. Eu faço isso, muito, mas por não estar em campanha, porque naquela campanha eu fui muito honesto, eu fui muito justo com a minha situação de que não podia vender voto, que não podia comprar voto. Eu levei isso muito a sério. E quando eu fui vendo que a coisa não era por aí, eu me distanciei. Aí eu falei, nossa senhora, pelo amor de Deus, não deixa eu ganhar. E fiquei omissa a situação. Então as pessoas, você não está pedindo voto, eu não vejo você nos bairros, eu não vejo você num palanque. E quando eu subi no palanque para falar, eu parecia mais um monge falando, parecia mais um Buda falando para as pessoas. Parecia que eu queria conscientizar elas que o processo era assim, em votar quem merecia. Sabe? Então eu acho assim, eu lutei mais pelo Plácido na campanha do que por mim, porque eu sabia que se eu colocasse ele lá, era o que eu queria. Você está entendendo? E tinha partido, tinha pessoas excelentes, como eu gosto do Baiano, como eu gosto de outros que se foram, e não sei mais quem. Então o que aconteceu? Eu falei assim, não, eu vou agora torcer para aquilo que eu quero. Sabe? Então foi uma situação meio constrangedora, meio careta para o meu lado, que quando eu perdi, eu rezei para Nossa Senhora, porque se eu tivesse entrado nessa, o que eu ia fazer, Denilson, ali dentro? Com oito cabeças totalmente diferentes da minha. Eu ia ser o quê? Um zero à esquerda, ia me ignorar, porque os meus planos é de ver uma cidade alegre, cheia de cultura, cheia de bondade, um para com o outro. Quando eu vou conseguir isso no planeta Terra, filho? Vai demorar demais, então ia ser meio complicado. E qual vai ser o futuro político do Donizete? Nunca mais. Não candidato? Política, eu acho que não, Denise. Eu não tenho vontade disso, não. A gente fala que não tem, mas quando eu converso com os meus amigos, eu sou professor da escola ETFG, e lá tem o Eduardo, que é meu amigo, que também foi candidato. Tem hora que a gente fala assim, mas fala assim, ai, vamos deixar para os dias, porque parece que tem um trem que é um vírus, igual a arte, puxa a gente, sabe? Mas eu não sei, mas se eu fosse, eu teria que abrir meu peito, meu coração, meu gesto psicológico da minha alma mesmo, e eu falar assim, não, eu vou subir no palanque, eu vou ser falso. Então eu tenho medo de ser falso. Eu quero ser original. E eu tenho certeza que essas pessoas que votaram em mim foram pessoas autênticas, pessoas que falaram assim, eu gosto do Donizete, eu acredito que ele vai mudar alguma coisa. Gosto do trabalho dele. Gosto do trabalho dele. Verdade. Então assim, eu fiquei muito feliz, eu não sou um cara idiota, eu leio, eu sei muito sobre política, mas eu fico muito feliz de não ter ganhado, de não estar participando, infelizmente, desse momento na Câmara. Como eu falo que não estaria fazendo nada, de repente, com a minha cabeça forte que eu poderia estar mudando tudo também, tendo uma arte diferente. Deixa eu discordar um pouco de você, porque eu acho que a Câmara é a casa do povo. E na sociedade existe
várias pessoas de várias áreas. Então, você seria uma pessoa excelente representando a área, representaria a APAI, representaria a escola do Sebrae. Desse lado eu concordo. Você representaria a cultura, você representaria o Congado, a Folia de Reis. Exatamente. Então, quer dizer, precisa, né? É isso as pessoas de bem não podem afastar da política. Mas esse era o meu plano, Denilson. Esse era o meu plano, mas muita gente que acha isso ainda muito longe. Por exemplo, a gente fala, eu lembro de uma coisa, que veio Milton Nascimento aqui em Arcos, que é um polo de maravilha, né? Um homem que é mundial. No show dele foi 1.000 e poucas pessoas. Uma semana depois veio Rio Negro Solimões, foi 5.600 pessoas lá. Maior público do polo esportivo. Então eu ficava, falei, nossa, eu não acredito que eu estou vendo isso na minha cidade. Então aí a gente vê que aqui é interior, que aqui não é uma província, aqui não é uma província, é um interior voltado para a tecnologia, para a informação de negociação. Então há um processo muito radiante em cima disso. Uma coisa lá no Hiper. Então você não entende muito a cidade. O que o Donizete acha que mudou da década de 80 para agora, no ano de 2006, em termos culturais em Arcos? Porque nós tínhamos os bailes dos anos 60, que era tradicional, nós tínhamos o Tom Mix, o Tom Bege, nós tínhamos as noites dos Halloweens, nós tínhamos os bailes dos anos 70, você participou vários comigo. Então veio uma montagem muito próxima a isso, a faculdade também veio, né? E a gente esperando muita coisa, igual eu espero muito ainda, sabe? Então foi surgindo muita movimentação, muita gente, e aí a gente esqueceu um pouco disso. Não tem isso, não tem tradição na nossa cidade mais. Os bailes de debutante não são tradição mais. O que tem de tradição aqui, de vez em quando, que você vê é um desfile de 7 de setembro. Eu morro de vontade de manter essas tradições todas de volta. Quem sabe, um dia eu vivo e tendo um poder na mão de criar alguma coisa isso, eu gostaria de voltar essas tradições. Donizete, eu gostaria de deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais, mandar uma mensagem tanto para as APAIs da região, como a APAI de Arcos, para o povo de Arcos e para o povo da região. Estamos caminhando para o final do nosso programa, então eu gostaria que você fizesse. A minha mensagem, Denilson, é que às vezes algumas pessoas não podem entender o que eu estou falando aqui. Mas eu queria comentar que o que eu mais desejo é que Arcos seja uma cidade unificada pela esperança de ver que as coisas podem ser fáceis, pode ter uma cultura, pode ter uma política, pode ter qualquer segmento na área da educação, na área da cultura abraçada, todo mundo dando a mão e poder falar assim, pô, eu vivo em Arcos, eu sinto bem e ver que isso tudo faz parte da nossa humanidade. E que eu sinto muito mais feliz disso tudo, poder estar falando isso no qual você me convidou nesse programa, é estar falando da PAI, está falando do meu trabalho que já foi mostrado, e eu espero que Deus ilumine a minha mente, como a sua, como dos rapazes que estão aqui, para dar esperança para nós estar sempre voltando e falando, passando essas mensagens para quem está nos ouvindo, de que forma? De que há sempre uma esperança dentro de Arcos, como há sempre uma esperança no mundo e numa criança que nasce. Então, para mim, Arcos é uma menina moça, que está florando agora. Então, está faltando o quê? É nós pegar ela, dar a mão a ela e ser feliz. Beleza. Donizete, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você continue essa pessoa iluminada, fazendo esse trabalho fantástico aqui em Arcos. Obrigado. Eu agradeço a você, a Fátima ter emprestado a casa dela, que é uma pessoa agradável demais, não está aqui, mas fala em nome dela, e aos dois rapazes que estiveram conosco nessas meia hora aqui, que foi agradável. Tá certo, muito obrigado. Obrigado a você. Conversamos aqui com Donizete Bernardes, ele que é o coordenador da Casa de Cultura de Arcos, entre outros adjetivos. Se você quiser participar do nosso programa, você pode passar um e-mail para nós, perfil.regional@yahoo.com.br. Conversamos aqui com Donizete Bernardes, ele que é coordenador da Casa de Cultura de Arcos. Vamos ficando por aqui, no próximo programa estaremos com mais um convidado especial. Um abraço para você, fique com Deus e até lá!